Mas queria que você contasse um pouco como que foi o convite da Parmalat para você comandar o futebol do Palmeiras. Eu sei que a história... Você não sabia que era para... O desafio era desse tamanho, né? Você aceitou mesmo sem saber o tamanho da montanha que você tinha para subir. Mas conta um pouco para a gente como que foi esse convite aí. Esse convite foi... Eu não esperava, né? Em primeiro lugar, não esperava. Eu era técnico da Pirelli de vôlei e era diretor de esportes da Pirelli também. A Pirelli tinha mais de 7 modalidades esportivas. Eu acumulava a função de treinador de vôlei com o diretor do clube, né? Já fazia um pouco de gestão naquela época, né? E aí a Pirelli teve um problema econômico no mundo. Então ela precisou fechar unidades de fabris e também era muita pressão de sindicatos porque vai fechar fábricas e não fecha o clube, né? O vôlei era o carro-chefe, o vôlei da Pirelli, para quem não sabe, foi o time que mais ganhou títulos no mundo, né? A gente foi campeão paulista, brasileiro, sul-americano, intercontinental e mundial, né? Caralho. A Pirelli ganhou tudo que pode existir de vôlei, né? E então a Pirelli queria passar esse time de vôlei para outra empresa sem trauma, sem acabar com o time. E uma dessas empresas que se interessavam foi a Parmalat. Se interessou de conversar com o vôlei. Até porque nós disputamos em Parma com o vôlei da Pirelli a Copa Intercontinental e nós demos uma surrinha no Parmalat. Os italianos então, ficaram doidos. Falaram, pô, vou levar esse cara, vou levar esse time, né, pô? Demos um 3-0 neles lá na Itália. E aí a gente foi conversar lá na Pirelli sobre o vôlei com o presidente da Parmalat, com o presidente da Pirelli, que era sempre... A gente recebia os presidentes de empresa lá. E aí, durante a conversa do vôlei, começamos a falar de futebol. E eu sou um cara assim, eu sou um cara que gosto de entender as coisas, né? Então, quando eu era técnico de vôlei já consagrado, e eu gostava de futebol, eu fui falar, vou estudar esse negócio de futebol. Eu fui fazer um curso de treinador de futebol, por hobby. Eu quero entender melhor, e sou diplomado em técnico de futebol, né? E aí o que aconteceu? Durante o almoço começamos a falar de futebol. E eu comecei a expor minhas ideias. Aí, pô, o papo parou de vôlei e continuou. Futebol é sempre aquele negócio, né? Todo mundo entende, todo mundo quer falar e tal. E no final ele perguntou assim, que time você torce? Eu falei, eu torço Palmeiras, né? Aí ele, pô, legal, tal. Terminou o almoço, ele pediu pro presidente da Pirelli, falou assim, pô, Brunoro pode ir lá amanhã na Parmalat? Para a gente continuar esse assunto, né? Que era o assunto do vôlei. Eu achava que era o assunto do vôlei, né? Aí fui para Parmalat, pô, acho que o vôlei vai para Parmalat, né? Pô, legal, né? Aí cheguei lá de manhã, o Gianni Grisendi, que era o presidente, ele era muito dela, porque sotaque italiano, oh, Bruno, não tô afim de falar de vôlei aqui, quero falar de futebol. Eu falei, que porra é essa? Falar de futebol. Isso foi em que ano, Bruno? 92. 92. Início de 92, né? Início de 92. Eu falei, porra, Gianni, falar de... Será que ele queria falar da Copa de 82? Lá, queria né, zoar o brasileiro, né? Aí ele falou, não, deixa eu ser rápido aqui, porque é o seguinte, eu tô com um projeto, para fazer um acordo com o Palmeiras. E você é palmeirense. E você é famoso do vôlei. E eu tô precisando de uma pessoa que cuide desse projeto. Senão, não tô achando muita gente aqui no Brasil, e você falou que era palmeirense, eu vi que você gosta de futebol, você já tem uma experiência, dirige um super clube lá da Pirelli. E aí? E aí, Aí eu surpreendi ele, né? Falei, agora vou sacanear esse italiano. Aí eu falei assim, me interessa, me dá uma sala aí que eu resolvo. Ele, mas como, uma sala? Eu falei, eu não gosto de demorar muito para decidir as coisas, né? Porque você, quando vai decidir uma situação, em primeiro lugar, você tem que saber se você está preparado para aquilo. Essa história, o cavalo passa selado uma vez só. Mentira, se você passar selado uma vez só, você monta e você não está preparado, o tombo é grande, meu. Então, eu acho que passa várias vezes. Você que tem que saber a melhor escolha. Então, primeiro, você tem que estar preparado. A segunda coisa, a Pirelli estava já parando com o esporte. Eu estava cuidando já de desativar as modalidades. Eu falei, pô, pode ser uma oportunidade de eu continuar com a minha ideia de gestão, né? Porque
Na época, em 92, não tinha curso de administração esportiva, não tinha porra nenhuma. SAF, esse papinho que hoje tá bombando, né? SAF eu já fiz com a Parmalat. Acho que eu já fui à frente do meu tempo, né? Aí, pô, eu, por exemplo, toda a parte de gestão, eu fui praticamente autodidata, né? Eu fui desenvolvendo os projetos com a minha cabeça, que não tinha curso, não tinha nada, né? Eu falei, é uma oportunidade de botar a gestão para cima de esporte, né? E falei, bom, vou pensar, né? E outra coisa que você não pode, quando você vai tomar uma decisão importante, é ouvir muita gente. Porque tem os caras que falam assim, pô, não vai. Os caras que dependem de você, né? Não vai. Tem os caras que falam assim, não, vai, que quer se livrar de você, eu quero que você se foda. Né? Exatamente. Pode falar palavrão. Claro! E assim, quem vai te opinar? Teu pai, tua mãe, né? Os irmãos, aquele amigo muito chegado. E a mulher, eu era solteiro, né? Eu falei, não tem mulher para me opinar. Meu pai e minha mãe, muito humildes, minha mãe já tinha falecido. Geralmente eles falavam, o Zé Carlos, que ele me chamava, que você decide, está decidido. Era sempre assim que eles faziam para mim, né? Aí eu fui para uma sala, né? Eles me puseram numa sala para mim pensar na vida, né? Encheram de biscoito importado da Parmalat, falei, já estão me sacaneando, né? Aí, pô, eu fiquei pensando, falei, poxa, se eu não der certo, eu volto pro vôlei, que ainda tem Tem mercado, nome. Mercado, tal, nome e tal. E se der certo, vai ser bacana, o clube que eu gosto, tal. E eu voltei lá pra sala e falei pra ele, bom, Gianni, eu já resolvi, eu topo o desafio. Ele olhou assim, mas rápido, gostei de você. Ele falou. Eu falei, não sei se você tem outra pessoa para convidar, né? Eu estava pensando, mas já decidi, se você quer, eu também quero, né? Aí eu falei assim, Gianni, só que assim, eu não tenho a menor ideia do que você quer fazer. Ele falou, nem eu. Nossa. Ele não tinha planejado nada ainda. Como é que vai planejar, né? Ele falou, não, vamos fazer isso junto e tal. Aí eu pedi um tempo também, trabalhar meio período na Pirelli para poder deixar tudo legal lá, né? Sim. E meio período eu fazia o planejamento aqui do Palmeiras. Foi assim, sem querer, sem nada. Agora, tem um lado espiritual nessa história, que toda vez que eu vinha assistir o Palmeiras aqui, naquela época, time ruim pra caramba, né? Eu sentava ali na turma do amendoim. E o time ruim pra caramba. Aí o pessoal me via lá e falava, assume esse time, Brunoro, né? Ficavam me sacaneando, porque eu era do vôlei, né? Sim. Assume esse time. Eu chegava em casa, minha mãe falava assim, como é que foi lá o jogo? Nossa, mano, aquele time é muito ruim. Só vai ganhar o dia que você for lá. Olha que doido, né? Aí ela falava? Falava. Caraca, velho. Ah, mãe, tá louco. Eu saí do vôlei, do futebol. E olha o que aconteceu, né, cara? E Ela não me viu, né, ser campeão, mas Sim. tem alguma coisa aí. Ela faleceu antes de 93. Antes de 93. Apareceu em 87. Caralho. E qual que é a maior diferença que você sentiu entre o futebol e o vôlei? A diferença é o profissionalismo, né? O vôlei é muito certinho, muito organizado, né? Muito planejado. Eu, por exemplo, como treinador de vôlei, se eu não planejo meus times, a minha conduta e tal, eu não ganho o jogo, né? Os jogadores também são super disciplinados, treinam muito. E no futebol, o planejamento é uma coisa do dia a dia, né? Se você ganha um jogo hoje, ok. Se você perde 2, você pode estar fora, né? Hoje melhorou um pouco. Melhorou uns 30%, né? Então, assim, a diferença era muito grande. E o ambiente. O fato da torcida não ser tão calorosa assim influencia bem, né? Pô, eu lembro, A cobrança, quando eu exatamente. fui contratado, que virou um fato, né? Porque um cara do vôlei ir trabalhar no futebol virou um fato novo, né, cara? O dia que eu fui fazer a minha coletiva de imprensa, eu tô indo lá junto com, acho que era o Tipulo que estava comigo, eu tô indo lá para a sala de coletiva, eu vejo um monte de câmera, gente correndo com câmera e tal. Eu falei, quem tá chegando aí para ser entrevistado, né? Tá chegando um artista, alguma coisa. Não, é você. Eu falei, eu, cara? Não imaginava a grandeza do futebol, né? Mesmo que o vôlei com seleção, com tudo isso, o time do vôlei era super badalado e tal, não tinha essa... Visibilidade, né? Cobertura essas maior. coisas, né? Era muito grande, né, cara? Falei, nossa, meu, olha a responsa, né, meu?
Então foi chocante. E além de você, depois de um tempo, o Bebeto de Freitas, né? Ele foi presidente do Botafogo também, veio do vôlei. Foi para Hicks Mills. Zé Roberto também. Então acho que talvez essa gestão, essa disciplina do vôlei foi encaminhada para outros. Foi encaminhada para outros esportes. Principalmente no futebol, que é um esporte mais, vamos dizer assim, informal, né? Mas eles não aguentaram muito tranco, não, né? Sim. Mas até que o Bebeto de Freitas ele foi bem até, né? No Botafogo. Teve uma época boa ali. Acho que ganhou um estadual e tal, mas... O Zé Roberto, por exemplo, falava para mim, nossa, como é que você aguenta? Como é que você aguentou? Futebol é um negócio hostil, né? O futebol é assim, cara. Você, na realidade, é um esporte assim, muito... Todo mundo entende, menos quem está dirigindo. Todo mundo entende, né? Menos quem tá lá, entendeu? Então, só o treinador não sabe de nada, né? O treinador não sabe de nada, o dirigente é corrupto, é cartola, não sei o quê, contrata mal, não sei o quê, né? Então, todo mundo entende, menos quem tá comandando, né? Então, é muito engraçado isso, né? Então, você tem que saber conviver com isso. Não adianta você ficar puto, vou embora, vou largar. Então, se fosse fácil, né? Então, não fica aqui. Futebol é diferente mesmo, né? Então, eu já sempre fui um cara assim muito tranquilo no sentido... Eu sou muito nervoso, mas não transpareço, né? Então, eu sempre fiz minhas autodefinições do que eu posso fazer, do que eu não posso, né? Mas o futebol é assim, existe esporte e existe o futebol. E existe o Palmeiras, né, Gabriel? Existe o Palmeiras, né? Então, assim, é diferente de tudo. Então, você sabe entender esse meio ou não. Então, não participa dele. Fala, galera, quer apoiar o Pode Porco? Então entre no site www.podporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante palestra!